Então, vamos continuar hoje no nosso Sefer HaHinur. Já estamos na mitzvah Kuf Lamed Rei, mitzvah 135, que aqui é um detalhe dos korbanot, mas como a gente falou, o Sefer HaHinur, a verdade é que ele acaba não se alongando muito, então vale a pena pelo menos a gente, uma vez na vida, pelo menos escutar um pouquinho dos detalhes de como funcionavam os korbanot, como funcionava aqui os serviços que eram feitos no Mishkan, que é o principal das Parashot Vaikra e Parashat Tzav. E a gente está justamente agora na Parashat Tzav, que continua descrevendo aqui muito do serviço diário que a gente tinha no nosso Beit HaMikdash. Então, a mitzvah Kuv Lamed Rei é Shelo Lasot Shayarei Menachot Hametz. Não transformar os restos. Vamos entender o que é os restos. Aqui não é os restos de uma forma pejorativa, mas o que não é queimado do Korban Minha, que a gente já explicou bastante, é o Korban composto de farinha, diferente dos Korbanot que eram utilizados os animais. Também existia alguns Korbanot que envolviam farinha, ou a própria farinha, ou essa farinha que era assada, que era cozida, que era feita, transformada em pães. Tudo isso também era parte dos Korbanot que eram oferecidos no nosso Mishkan e, posteriormente, no Beit HaMikdash. E a gente sabe que, vamos só explicar por cima, depois a gente vê aqui a linguagem do próprio Sefer HaHinur, a gente sabe que parte do serviço aqui dos Menachot, esse Korban Mincha, esse Korban de farinha, era a pessoa trazia uma certa quantidade de farinha, o Cohen que está fazendo a oferenda, ele fazia a Kmitzah ele pegava com esse movimento, né, só com a palma da mão, tirando o dedinho e o dedão, ele retirava uma parte dessa farinha, isso era levado lá para o Mizbeach, para o altar, isso era queimado, e o que a gente chama de Shayarei Menachot, as sobras, quer dizer, toda a farinha que sobrou do que foi oferecido, isso era dado de comer para os Koanim. Somente os Koanim podem comer essa farinha, porque essa farinha ela tem kedushá, ela tem santidade. Então, assim fala o Sefer HaHinur, Shelo levashei shayarei menachot chametz. Então, os Koanim podem comer essa farinha, mas eles não podem transformar essa farinha em chametz. Vamos lembrar um erro clássico que a gente acaba cometendo: farinha não é chametz. Farinha, quando ela é cuidada para não entrar em contato com a água, ela não é chametz. Então, a gente não pode transformar essa farinha em chametz, fazendo que ela entre em contato com água. Então, essa é a porção, essa é a parte que é dado para os Koanim, Shenemar, como está escrito, o Bemincha Loteafe Hametz. Então, quando for fazer o Korban Mincha, você não deve assar ela de uma maneira que ela se torne Hametz. Helkam Natati Otam Mi Ishai. E a parte dessa Mincha, eu vou dar ela como as minhas oferendas de fogo, como as oferendas que eram queimadas lá no Mizbeach. Veu Keilo Amar Helkam Sheu Shayarei Mincha, é como se Deus estivesse falando, olha, a parte deles, a parte dos Koanim, que é o que sobrou da farinha lá no pote, depois que o Cohen separou a mitzvah, separou aquela parte dele, então isso, lo yafe hametz, isso não pode ser transformado em hametz. O befeiru shamru zichron libracha, bamishnah, vechayavim alafiatá hametz. E a pessoa que transformar em hametz está fazendo uma transgressão. A gente falou um pouquinho nas aulas anteriores dessa proibição da minha, esse korban de farinha, ele vira hametz. Um dos motivos que a gente explicou tem a ver com o hametz de Pesach. Aqui o Sefer HaHinur, ele trouxe aqui um tam, ele trouxe um pouquinho do gosto aqui, por mais que os korbanot, a gente vai ver lá para frente, o próprio Sefer HaHinur, ele fala, olha, não adianta a gente querer ficar procurando muitas motivações lógicas para os korbanot, já que os korbanot, eles são principalmente hukim, são parte das mitzvot que a gente não consegue entender exatamente qual é a lógica, diferente
de outras mitzvot, que são os mishpatim, que são muito mais lógicas, muito mais fáceis de entender, de acordo com o nosso intelecto, como não roubar, como não matar, que são mitzvot óbvias intelectualmente falando. Aqui a gente está numa área meio cinzenta, numa área um pouco mais difícil, porque envolve muitos hukim, muitos decretos da Torá, e que a gente não tem que ficar quebrando muito a cabeça procurando motivações. Mas o Sefer HaChinuch, ele falou que o Hametz, ele, da mesma maneira que a gente fala isso em Pesach, ele representa o orgulho, né, que faz inchar o pão. Então, o Hametz não é algo desejado no nosso Mizbeach, no nosso altar, coisas que representam o orgulho, que representam um vazio, que representa a pessoa achar que ela tem alguma coisa, mas, na verdade, é só ar que tem lá dentro. Midnei a mitzvah, então ele acaba até pulando, né? A gente, em muitas mitzvot, a gente traz o shorshei mitzvah, quais são as raízes aqui, ele até pula em muitas mitzvot, daqui para frente, ele vai passar direto para os dinim, para algumas leis dessa mitzvah, já que toda essa parte dos korbanot é muito difícil encontrar uma motivação lógica por trás dessas mitzvot. Então, algumas leis que gon Mashamru Zichron Livrachal, que os nossos sábios ensinaram para a gente, Sheachametz Achar Amechametz Achar Amechametz Hayav. Se uma pessoa, ele já tinha transformado uma parte dessa mincha em Hametz, e vem alguém e faz Hametz de novo do que sobrou, a gente poderia pensar que ele está isento, já que uma pessoa já fez Hametz disso. Então, ensina para a gente aqui a Torá, que a pessoa também está hayav, tanto o primeiro quanto o segundo, que transformaram essa mincha em hametz. Vê a mechametz mincha psulá patur. Mas quem pega uma mincha que já está invalidada, por exemplo, um korban mincha que alguém com impureza espiritual entrou em contato com essa mincha, com essa oferenda de farinha, ela ficou psulá, ela ficou inválida para ser oferecida. Se alguém pegou isso e transformou em hametz, ele está patur, ele está isento, porque Shenemar, Asher Takrivu Lashem, Lota Serrametz. Tudo que você for oferecer para Hashem, isso você não pode transformar em Hametz, Aksherá Lashem, Velo Apsulá. Então, tudo que for kasher para oferecer para Hashem, que for apropriado para ser oferecido para Hashem, mais uma mincha que já está inválida, então isso não tem a proibição de transformar em hametz. Rimtza berosha mizbeach em noloque. E se a pessoa ela transformou em fermento quando ele está no topo do altar, isso aqui ele também não vai receber chicotadas, porque Shenemar asher takrivu lashem lote afe hametz. Tudo que for levado para ser oferecido para Hashem, não hace hametz, não transforma em hametz, bezuk var krevá. Isso já está no topo do altar, ele já é considerado como se ele já foi oferecido. Então a gente vai vendo cada passuk da Torá, cada versículo da Torá, a gente pode aprender detalhes da mitzvah, o quanto a gente precisa estudar e se aprofundar para saber todos os detalhes aqui de todas as mitzvot. Nenhuma palavra na Torá ela está escrito de forma desnecessária, não está sobrando nenhuma palavra, tudo vem ensinar alguma coisa na prática para a gente. Veyeter prateia mevoarim beperek rei mimenachot. A gente tem um tratado, como a gente já mencionou, chamado Menachot, que vai falar justamente sobre esse korban mincha, os korbanot de farinha. A gente tem uma masechet chamada Zvahim, que trata dos korbanot de animais, e uma outra masechet, um outro tratado chamado Menachot, que fala sobre as oferendas de farinha. Venoeget mitzvazu bisman habayit. Essa mitzvah, ela só tem validade na época que a gente tiver o Beit HaMikdash, Pescharim Nekevot. Isso vale tanto para homens quanto mulheres. Afilo avar Israel, errad ve afahametz, mesmo que alguém que não é Cohen, mesmo um Israel, que ele pegou essa mincha, que era destinado para os Kohanim, e ele transformou ela em hametz, Hayav Malkut. Ele vai receber as 40 chicotadas,
ve'en tzarich lomar Cohen. E muito mais o Cohen, obviamente, que tem que ser uma pessoa ainda mais cuidadosa com os Korbanot de Hashem, já que ele sabe como a coisa funciona e, então, muito mais ele vai receber as chicotadas se ele não cuidar e ele transformar essa farinha que sobrou em hametz. Vamos lá para a próxima mitzvah, mitzvah Kuf Lamed Vav 136, é a mitzvah de Korban Mincha Shel Kohen Gadol Bechol Yom. Então, olha só que interessante, aqui a gente vai entender algo importante. O Kohen Gadol, ele tem uma mitzvah diária, isso se aplica só para o Kohen Gadol, ele deve oferecer um Korban Mincha, um Korban de farinha, que isso se aplica só para ele. Shenitztavinu sheyakriva Kohen Gadol Mincha Bechol Yom Pamayim. O Kohen Gadol, ele tem que oferecer todos os dias, 2 vezes por dia, o seu Korban Mincha particular. A verdade é que outros Kohanim podiam oferecer em nome dele. Não é obrigatoriamente ele precisa oferecer, mas deve ser oferecido ou pelo Kohen Gadol ou em nome do Kohen Gadol por algum outro Kohen. Então, isso é feito Baboker, o Ben Arbaim, tanto de manhã quanto no final da tarde. Shenemar, como está escrito na Torá, Zé Korban Aron Banav. Esse é o Korban de Aron e dos seus filhos, Asher Yakrivu Lashem Vegoimer, que vão oferecer para Hashem. Veia Nikret, e isso é chamado tecnicamente de Havitei Kohen Gadol, o Korban Havitin. Então, mais um musag, mais um conceito para a gente já ter aí o conhecimento. Toda vez que a gente escutar sobre o Korban Havitin, é o Korban de Mincha, que é oferecido, é uma obrigação do Kohen Gadol, todos os dias de manhã e no final da tarde de oferecer. Venikra Gamken Minchat Kohen Amashiach. Também é considerado, também é chamado da oferenda do Kohen que é ungido, que é vertido sobre ele o Shemen Amishcha. A gente sabe que para o Kohen, um Kohen normal, ele virá Kohen Gadol, ele era vertido sobre ele o Shemen Amishcha, o óleo de unção que foi preparado por Moshe Rabbeinu pessoalmente. Esse óleo durou em todas as gerações, esse óleo foi usado para ungir todos os Kohanim Gdolim da época do primeiro Beit HaMikdash, mas e também os reis eram ungidos com esse óleo, e ele foi escondido antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash, e ele já não voltou para o segundo Beit HaMikdash. Então, no segundo Beit HaMikdash, para um Kohen Gadol virar, um Kohen virar Kohen Gadol, era simplesmente ele vestia as 8 roupas do Kohen Gadol e automaticamente ele se transformava no Kohen Gadol, já que não tem o Shemen Amishcha. Tem uma pequena diferença no Tratado de Yomá. Ele fala qual é a diferença entre o Kohen Amashiach, o Kohen que foi ungido, e o Kohen Merubab Gadim, e o Kohen que vestiu as 8 roupas. Tem uma pequena diferença num dos korbanot que tinha que oferecer, mas na prática os dois podiam fazer todos os serviços. Por isso que na época do segundo Beit HaMikdash, mesmo que não tem mais o Shemen Amishcha, o Kohen Gadol podia fazer todos os serviços. Ele era chamado Kohen Gadol, ele pode entrar inclusive no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado, já que vestia as 8 roupas, era suficiente para que ele se transformasse no Kohen Gadol. Então, vamos ver aqui o Shorshei Mitzvah. Vamos ver aqui as raízes, um pouquinho da motivação dessa mitzvah. Lefisha Kohen Gadol, Ua Shaliach Ben Israel, Leavihem Shebashamayim. O Kohen Gadol, ele é o nosso intermediário, nosso emissário. Intermediário, não sei se é uma boa palavra, porque é proibido a gente ter intermediários entre nós e o Criador do mundo. Isso dentro do judaísmo é considerado uma idolatria. Eu tenho intermediários, nosso relacionamento é direto com Hashem, mas o Kohen Gadol, ele é um emissário, ele é um sheliach, ele está fazendo as coisas representando o povo inteiro. Da mesma forma que quem faz a tefilá em voz alta, ele é chamado sheliach tzibur, ele é o emissário, ele é o representante de toda a comunidade. Então, o Kohen Gadol, ele é o representante, é o emissário
de todo o povo judeu para fazer os serviços para Hashem. Klomar, que o anoset filat elav beadam, e é o Kohen Gadol que carrega, entre aspas, que eleva as suas tefilot para que elas possam chegar até Hashem. Óbvio que todo o serviço, por exemplo, que o Kohen Gadol fazia em Yom Kippur, de capará, de limpeza para o povo judeu, ele entrar no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado, e ele tem que ser uma pessoa também nesse nível espiritual muito elevado. Então, a gente tem que saber que ele carrega as tefilot de todo o povo para Hashem, Vialedei tfilotav, o maseh korbenotav, emit kaprim, através das tefilot do Kohen Gadol. A gente sabe, por exemplo, que quando o Kohen Gadol ele saía do Kodesh HaKodashim, ele fazia algumas tefilot para Hashem, eram tefilot muito fortes, e também os korbanot que ele fazia, tudo isso traz expiação, limpeza espiritual para todo o povo judeu. Velachen raui laish kazeh, liot lo korban meyuchad tmidi. Então é apropriada, correto, que esse homem, essa pessoa, ele tem o seu próprio korban particular e constante, que todos os dias ele possa ter o seu korban particular, como tmidei atzibur. Da mesma forma que toda a congregação, a gente tem o korban tamid, era um korban que era feito todo dia de manhã e no final da tarde, o kumoshe atmidim shnaim layom. Então, como o korban tamid de toda a comunidade são 2 vezes por dia, nitchayevu gam ken leakriv minchato pamayim bayom. Então, Deus também decretou para o Kohen Gadol que ele traga a sua oferenda também as 2 vezes por dia. Vekol zen nismach elatam chamando bekorban, e tudo isso acaba também se baseando na motivação que a gente falou lá atrás sobre os korbanot, que deixe toreru kol marchevotav, para que desperte os pensamentos do Kohen Gadol, veiassim dato vekavanato etzel Hashem Baruch Hu, e a pessoa e o Kohen Gadol conseguisse ter uma intenção completa, conseguisse nos pensamentos dele ele se conectar com Hashem. O leman zot yoi lo velahem ve'en safek shein domei toreru tadam keshemakriv korban ameyuchad lo lekesheu makriv korban sheu meshutaf imo. Então ele fala que todas as oferendas do Kohen Gadol, obviamente que tem um benefício para todo o povo e tem um benefício particular para o próprio Kohen Gadol. E não tem dúvida nenhuma que quando você oferece algo particular seu, isso não tem o mesmo peso do que quando você oferece algo que é também envolvendo outras pessoas. Não é algo particular seu, é algo coletivo. Não é a mesma kavaná que você oferece algo seu ou quando você oferece algo coletivo. Então, isso tudo é para despertar as kavanot do Kohen Gadol, que o Kohen Gadol possa ter as intenções mais puras para se conectar com Hashem, e isso possa ser canalizado também nos korbanot que ele faz, pensando no povo judeu inteiro. Bezeda variadu menusele koladam. Isso é sabido que quando a gente faz uma coisa particular, a gente é muito mais cuidadoso, a gente capricha muito mais do que quando eu estou fazendo algo que é coletivo, que está envolvendo aqui outras pessoas, que lemash meyuchad lo levador, mitorerioter, algo que é particular para a gente, algo que é único, nosso, isso desperta muito mais a nossa kavaná, vem learich bazé. Então não precisa nem se aprofundar muito nesse conceito, porque é algo um pouco óbvio, intelectualmente falando, que a gente capricha muito mais em algo que é particular, que eu sinto que é entre eu e Deus diretamente e não envolvendo algo coletivo. Então tem essa parte individual do Kohen Gadol para que ele possa se despertar nas kavanot dele, nas intenções dele, para quando ele fizer também as coisas coletivas, essa kavaná também ajudar que os korbanot possam ter uma força espiritual ainda maior. Midnei a mitzvah, vamos ver aqui um pouquinho de como, alguns detalhes de como essa mitzvah ela era feita. Mashe sheamru keitzad asiat havitei Kohen Gadol. Como que era feito esse mincha havitin do Kohen Gadol,
Mevi e Saron Shalem Shel Kemach, ele vai trazer aqui 1/10 de uma eifá. Isso é uma medida aqui da Torá, ele vai trazer essa medida inteira. Vechotzeu Bachatzi Saron Sheba Migdash, ele vai dividir isso em duas partes, esse 1/10 de uma eifá. Sheapalpi Sheminchata Aisaron Krevá Lechatzaim, mesmo que o korban ele vai ser oferecido metade, Klomar Hetziá Baboker Vehetziá Baerev, metade de manhã e metade no final da tarde, Einamit Kadeshet Lechatzaim, mas não adiantava ele só trazer metade de manhã e metade de tarde, porque isso tem que receber a Kedushá, tem que se santificar tudo de uma vez só. Então ele traz tudo de uma vez só de manhã, e ele vai dividir o que já foi trazido de manhã, Shekuló Meviá Beiacha, tudo tem que ser trazido de uma só vez, para tudo se santificar de uma única vez, e aí sim era dividido para oferecer lá no Misbeach, metade de manhã e metade de tarde. O Mevima, Shalosh Lugim Shemen, ele vai trazer uma medida aqui de volume, 3 lugim de azeite, o bolel asolet bashemen, e ele vai misturar aqui com o solet bashemen, essa farinha fina, com esse azeite, verroletotá berotrim, e ele vai escaldar isso em água fervendo, velash mikol hatzi saron shesh halot, e ele vai fazer massa com essa metade dessa porção e vai transformar em 6 halot, em 6 pães, nimtza shechem 12 halot. Então, no total, vão ser 12 halot, 6 de manhã e 6 no final da tarde. Ve'achat achat ayu nasot. E cada halá é feita individualmente. Ve'keitza doce, como que ele faz isso? Mechaleka shlosha lugim bereviit shebamigdash, reviit lekol halá. Então, ele vai colocar um reviit, 1/4 de lug para cada halá, veofea halá meat, ele vai assar um pouquinho dessa halá, veharkar koleotá ala mahavat, imashem shelah, ele vai grelhar isso numa frigideira especial, quer dizer, são coisas um pouco mais técnicas, mas isso era feito todos os dias lá no Beit HaMikdash, vem no Mevashel Arbe, ele não cozinha muito, cada halá das 12 é dividida em duas, que deixe a kriv a chetzi baboker ve a chetzi baerev. Metade é oferecido de manhã, metade é oferecido de tarde. Mas o ponto principal aqui é que tudo tem que ser feito de uma vez só de manhã, a oferenda é feito separado, metade de manhã, metade à tarde, mas a preparação de tudo isso era de uma só vez, veloquea hatzaim, vekofel kol echad mehem leshnaim, o potet ad shetimatze kol ptita kfula leshnaim. Ele vai desmanchando isso, ele dobra e desmancha o makriv achatzaim im hatzi kometz levoná baboker, e ele vai também vai oferecer junto com levoná, o olíbano, aqui é uma especiaria, peachatzi anishar im hatzi kometz levoná baerev, a outra metade vai ser feito de tarde. Veu kalil la ishim, aqui diferente, prestem muita atenção, qualquer minhá oferecido pelos koanim não era consumido por ninguém. A gente falou da minhá, acabamos de falar na mitzvah passada, de tirar a kmitzá e o resto é comido pelos koanim. Isso é quando era uma minhá feita pelo povo ou por um indivíduo Israel. Mas quando um kohen vai fazer um korban de minhá, isso era completamente queimado lá no Misbeach. Então, isso vale também aqui para o Havitin, esse korban minhá do Kohen Gadol, ele é completamente queimado no fogo do Misbeach e nada disso pode ser consumido. Venoeged bismanabait, então, algumas aplicação prática disso, só com a reconstrução Bezrat Hashem, em breve, do nosso Beit HaMikdash, Be Kohen Gadol, e essa mitzvah se aplica unicamente para o Kohen Gadol. De novo,
Um Cohen normal poderia oferecer isso em nome do Cohen Gadol, mas a mitzvah é do Cohen Gadol. O Minhat Aboker ve'aerev mitzvah taseachat. A oferenda da manhã e a oferenda da tarde não são duas mitzvot independentes, são partes de uma única mitzvah em Roleg Bazé, e ninguém discute nisso, não tem discussão. Que Gam Aramban Zichron Livrachá Shemana Shnei Tmidim Shtei Mitzvot Modeh Bazé. Então, olha só que interessante. A gente falou que no Korban Tamid era um animal oferecido de manhã, era um animal oferecido no final da tarde, e tem uma machloket do Ramban, o Nachmanides, com o Rambam, que é o Maimonides. O Sefer HaChinuch, ele segue toda a forma de estudo do Rambam, do Maimonides, mas ele geralmente, quando tem uma discussão, ele menciona a discussão. No Korban Tamid, que é o Korban do animal, um Korban Tziburi, feito para o povo inteiro, o Ramban falou que como tem uma oferenda de manhã e uma oferenda de tarde, isso são duas mitzvot independentes. O Rambam, o Maimonides, fala que é uma mitzvah só, dividida em duas partes. Nessa mitzvah aqui do Korban Havitin, mesmo o Ramban ele concorda que, apesar de ser metade de manhã e metade à tarde, ele concorda que aqui é uma única mitzvah, mesmo que ela é dividida em duas partes. Metade é feito de manhã, metade é feito de tarde, mas isso é parte de uma única mitzvah. Vamos lá para a mitzvah Kuv Lamed Zayin, mitzvah 137, Shelo lechol minchat Kohen. Não pode comer nenhum korban mincha que pertence aos Kohanim. Já dei spoiler, né? Já tinha falado aqui essa lei antecipadamente. Aqui vem uma das mitzvot da Torá, que é Shelo lechol menachot minchas Kohen. A gente não pode consumir nenhum korban mincha que foi oferecido por um Kohen. Shenemar vekol minchat Kohen kalil tie. Todas as oferendas de farinha que foram feitas por um Cohen ou pelo Cohen Gadol, ela deve ser completamente queimada. Lo teachel, não deve ser consumida, não deve ser comida por ninguém, nem pelos Kohanim e muito menos pelas outras pessoas que não são Kohanim. Então, apesar de normalmente os Kohanim terem direito de comer aqui parte dos korbanot, isso não se aplica para o seu próprio Korban Mincha, que ele deve ser completamente queimado lá no Mizbeach. Mishorshei a mitzvah, entre as raízes aqui dessa mitzvah, a Yesod Shamarno Tchilá. Então, a gente falou anteriormente um fundamento aqui para entender um pouquinho essa mitzvah, que Kavanata Korban Leorer Lev Amakrivoto. Qual é a principal intenção de alguém trazer um korban? É despertar o coração da pessoa que está oferecendo isso. Veim yohala kohen minchato, se o kohen ele comesse a sua própria oferenda, loitorer libo alea yafé, ele não ia despertar completamente o coração dele nesse korban que ele está fazendo, sheidomá beinav, que ofe pat letzorko veochlo. É como se ele estivesse preparando um pãozinho para comer um sanduíche, para comer o pão que ele come todos os dias, já que ele está oferecendo o seu korban e ele está comendo, quer dizer, como se ele estivesse preparando um pão, que isso não é nenhum korban que está sendo oferecido para Hashem. Então, para que não tenha essa diminuição da kavaná dos Kohanim, Avki yuchal haverav shelo veu shelahen, e mesmo que eles combinem, olha, vamos fazer uma coisa, eu vou oferecer o meu korban mincha, fala para um outro amigo Cohen, você oferece o seu korban mincha e a gente troca na hora de comer, eu vou comer do seu korban mincha e você pode comer do meu korban mincha, mesmo assim, e a lei kole resbonecha, tudo vai ser considerado como parte da mesma conta e não vai ter aqui um despertar especial no coração do Cohen, e ele vai perder um pouco na kavaná, nas intenções que ele está fazendo esse korban. Lachen tzivah shetie kalil. Por isso que Deus quer
que esse corban que o próprio Cohen ele está oferecendo tem que ser completamente queimado. Quando é um corban de um Israel, é outra pessoa que está oferecendo, o Cohen comer isso não vai tirar esse lado sagrado. Ele sabe que só ele pode comer, que isso é sagrado. Mas quando ele oferece e ele come do seu corban, isso perderia um pouco do sentido de corban, essa sensação de kedushá. Então, Deus falou que tudo deve ser queimado. Isso não pode ser dado de comer para absolutamente nenhuma pessoa. Aqui a gente vai percebendo o quanto é importante para Deus as kavanot, quer dizer, algumas mitzvot elas foram entregues simplesmente para aumentar a nossa kavaná quando a gente faz o serviço para Hashem, quando a gente está, Baruch Hashem, fazendo coisas que envolvem Kedushá. Vamos ver aqui algumas leis, Midinei a mitzvah, Mashamru Zichron Libraha, então algumas leis, o que os nossos sábios ensinaram no Tratado de Menachot, como a gente falou, é o principal tratado que fala de Korban Mincha, Kol amenachot akrevot legabe amizbeach, nikmatzot. Normalmente, todo tipo de mincha, de korban de farinha, trazido por um Israel, sempre é feito a kmitzah, sempre é tirado uma parte, o maktirim akometz kulo legabe amizbeach, essa parte separada aqui, ela é completamente queimada lá em cima do altar, e todo o restante é dado de comer para os Kohanim, como a gente acabou de ver, mas todos os korbanot de farinha dos homens Kohanim, isso não é separado uma parte desse korban, ela maktirim otakulá. Toda a quantidade de farinha oferecida pelo Kohen, ela era levada até o alto do altar, e isso era queimado completamente. Shenemar, kol minchat Kohen, halil tie loteahil. Todas as oferendas de farinha que pertencem aos Kohanim devem ser completamente queimadas e não devem ser consumidas. Velamadno meato sheminchat chinuch vechavitin vekohen shevi minchat chote ou minchat nedavá kulam nisrafot al gabe mizbech. Então ele traz aqui uma lista de quais seriam o korban mincha que os kohanim não podem comer. Ele fala que é minchat chinuch. Minchat chinuch é o kohen, quando ele vai começar a participar ativamente dos serviços, ele traz literalmente chinuch, significa inauguração, Hanukat, Hanukat HaMizbeach, que é a Hanukat HaKohen, é a inauguração do Kohen nos seus serviços. Ele oferecia um korban de mincha para marcar aqui essa inauguração dele como um Kohen que pode fazer os serviços do Mishkan ou do Beit HaMikdash. Então, esse korban mincha não pode ser consumido, deve ser completamente queimado. Korban Havitin, já aprendemos, não vamos esquecer mais, korban Havitin é o korban de farinha do Kohen Gadol, que era oferecido todos os dias, parte de manhã, parte à noite. Isso também deve ser completamente queimado. Um Kohen que fez uma transgressão e que tem que trazer aqui um korban mincha para expiação dessa transgressão dele, ou mincha nedavá, ou ele quer trazer um korban nedavá, voluntário, que ele quer oferecer. Então, tudo isso, kulan nisrefot al gabe mizbeach, todos esses tipos de korbanot devem ser completamente queimados em cima do altar. Veinanik matzot, não tem uma parte separada. O Kmosh Amru Lemala, como a gente já falou anteriormente, na mitzvah 134, Beseder Zé. Venyanak mitzai, então nessa mesma paraxá a gente já falou bastante coisa sobre isso. Venyanak mitzai, shenotela kohen minakemach bekumtso. Ele vai explicar aqui o que a gente também já deu um pequeno spoiler aí. Então, isso que dá a gente já preparar lá para frente, a gente já fica com isso na cabeça, já estraga a surpresa, mas ele vai explicar o que é essa kmitzá, ele vai dar detalhes. Ele fala que ele pega um pouquinho dessa farinha que foi trazida, plomar, peetz beotav, ele pega com os seus dedos
Keneged shekometz kol adam, sheposhet pam yado vekometz. Quer dizer, ele pega com os dedos contra a palma da mão, e é o que ele conseguir pegar de farinha e couber aqui na palma da mão, entre os dedos e a palma da mão, isso é chamado de kmitzvah. Be'etzbeotav, klomar, she'etzbeotav dveikim imakav, veinam machzikim minakemach harbe. Então, não pode tentar, ele não precisa querer pegar demais, quer dizer, ele vai pegar a quantidade que cabe sem querer encher demais a mão, ele vai pegar o que cabe aqui nessa pressão entre os dedos e a palma da mão. Kegon, sheirhik etzbeotav vekamatz, passar. Agora, se ele espaçar um pouco os dedos e fizer a kmitzah, isso vai fazer com que caiba mais farinha, ele vai acabar pegando mais farinha, isso é passul, isso fica inválido, quer dizer, ele tem que fazer aqui pegando mesmo que é uma quantidade pequena, ele deve fazer dessa maneira, veyeter prateia a mitzvah bemenachot. E outros detalhes aqui dessa mitzvah. Então, a verdade é interessante, não sei por que ele trouxe aqui justamente a mitzvah de kmitzah, já que a gente está falando de um korban que não se faz a kmitzah. Tudo que é oferecido por um Cohen, não se faz essa kmitzah, tudo é queimado lá em cima do altar. Venoeg surah hilat minchat Cohen, pesharim u benekevot, essa proibição de comer qualquer parte de um korban mincha oferecido para um Cohen, ele se aplica tanto para os homens quanto para as mulheres, bismanabait, todo o tempo que o Beit HaMikdash ele estiver de pé, veover al zé ve'achal mimenu kazait loque, se a pessoa transgredir e comer uma quantidade mínima de kazait, kazait seria literalmente como uma azeitona, mas os nossos sábios explicam que a azeitona da época era uma azeitona muito maior, então, mais ou menos, quem quiser ter uma ideia do volume de kazait, hoje em dia, seria o volume de uma caixa de fósforo, aquela caixinha normal de fósforo, isso representa um kazait. Se a pessoa comeu mais de um kazait, ele loque, ele recebia chicotadas, se ele comer desse korban que pertence aos koanim. Ve lashon sifra, kalil tie loteael, kol sheu bichlal, bechalil tie, liten lotase alahilator. Então, o Sifri, ele explica que realmente quem comer está transgredindo uma mitzvah lotase da Torá, uma mitzvah negativa da Torá, e a gente sabe que as mitzvot negativas da Torá, onde não está escrito explicitamente qual é o castigo, então o castigo é chicotadas. Então é um castigo duro, era tomar 40 chicotadas ou quanto a pessoa ela pudesse suportar dessas chicotadas. Vamos lá para mais uma mitzvah, mitzvah Kuf Lamed Het, mitzvah 138, é a mitzvah de Maseh Hatat, que é o processo de preparação para um dos korbanot que a gente já estudou aqui, que é o Korban Hatat. Korban Hatat, a gente explicou bastante lá nas mitzvot anteriores, que é o korban trazido por alguém que fez uma transgressão, que se ele fizer intencionalmente, teria caret, teria um desligamento espiritual. Se ele fizer não intencionalmente, o que a gente chama beshogeg. Beshogeg, vamos só lembrar, não é sem querer. Beshogeg, a pessoa tinha intenção de fazer o ato, mas não tinha intenção de fazer a transgressão. Qual é o exemplo clássico? Já falamos isso anteriormente, mas vamos refrescar a memória, vamos renovar de novo esse conceito. Uma pessoa que está no Shabat, se ele faz bemezid, se ele intencionalmente ele faz uma melahá, ele sabe que não pode acender a luz no Shabat, ele sabe que está no Shabat, e ele intencionalmente vai lá e acende a luz no Shabat, ele acende fogo no Shabat, ele está fazendo uma transgressão da Torá, que ela é punida com, se tiver testemunhas e tiver sido avisado antes, é pena de morte. Se não tiver testemunhas, é caret, ele tem o desligamento espiritual. Isso se ele faz bemezid, se ele faz intencional.
Se a pessoa faz não intencional, se ele faz beshogeg, o que significa beshogeg? Beshogeg, a pessoa ela esqueceu que é Shabat. Isso acontece, infelizmente, a pessoa acabou de acordar de manhã, não sabe nem quem ela é, nem aonde ela está, e ela vai lá e acende a luz do quarto. Ela fez beshogeg, ela tem intenção de acender a luz, mas ela esqueceu que é Shabat, ou essa pessoa que ela não estudou, ela sabe que é Shabat, ela não esqueceu que tem coisas proibidas no Shabat, mas ela esqueceu que acender a luz é uma das proibições, é um dos 39 trabalhos proibidos do Shabat, e ele tem intenção de acender a luz, ele não tem intenção de transgredir o Shabat, mas ele teve intenção de acender a luz, isso é chamado de shogeg. Então, nessas duas situações, se a pessoa esqueceu que é Shabat, ou ela lembra que é Shabat, mas esqueceu que é proibido, ele trazia um korban hatat. Então, é o korban de transgressão, e esse korban vem trazer expiação pelo erro que a pessoa cometeu. Se a pessoa, um nível abaixo disso, que isso sim seria um sem querer de verdade, é o que a gente chama de mitasek. A pessoa ela vai se espreguiçar e ela esbarra a mão dela no interruptor de luz e acende a luz do Shabat. Aqui ela não teve nenhuma intenção de acender a luz, ela não quis fazer essa melahá, então aqui não tem korban hatat, isso é chamado mitasek, isso não precisa trazer korban hatat. Precisa fazer chuvá? Precisa, porque faltou aqui um pouquinho de cuidado para não acender essa luz, para não fazer uma transgressão, mas não precisa trazer korban. Então, ele fala que já fomos ordenados, Shenit Stavino, Sheyasu Kohanim Korban Hatat, que os Kohanim façam o Korban Hatat, Alenyana Niskar Bakatuv, como estava mencionado lá no versículo da Torá, Veize Hatat Sheye, Shel Behemá, ou of, tanto qualquer tipo de Hatat, ou que envolva um animal, ou que envolva um pássaro, Shenemar, Zot Torat Hatat, como está escrito, essa é a lei do Hatat, quer dizer, todos os detalhes. A Torá primeiro ela apresenta quais são os korbanot e depois começa a entrar. Então, na verdade, na Parashá Vaikra, principalmente na Parashá Vaikra, é a apresentação dos korbanot, e na Parashá Tzav vem o detalhamento dos korbanot que foram apresentados na Parashá Vaikra. Interessante, a gente vai falar sobre isso, o Rambam e o Sefer HaChinuch, como a gente acabou de falar, segue a ideia do Rambam. O Rambam estuda que, como aparece duas vezes na Torá, então são duas mitzvot independentes. Tem a mitzvah lá na Parashá Vaikra, e aqui é uma outra mitzvah independente, que é a mitzvah de fazer o korban. Então, Kvar Amar no Lemala, então a gente já mencionou lá na mitzvah 95, que prateia korbanot, klomar, beseder shchitatan, be'ezem makom, quer dizer, todos os detalhes dos korbanot, quer dizer, a ordem que é feita a shchitá, que é feito o abate do animal, em que lugar que isso deve ser feito, benhana kravatam, nos detalhes da maneira como deve ser oferecido, azatan, como é a aspersão do sangue, como o sangue deve ser jogado no altar, o makomus manahilatan, o lugar e o tempo que tem para comer a carne desse animal, o seifatan biktsad mehem, ou a queima completa, em alguns casos aqui de Hatat, em lá no Leiagea, Marchevoteino, Ahar Shorshei Animelo. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça, arrebentando o nosso intelecto, procurando aqui raízes, procurando quais são as motivações que está por trás disso. She'en lahem heiker, isso são coisas que estão acima do nosso entendimento lógico. Ve'en lá no baser lakanui bazekinad, e o nosso intelecto não consegue adquirir essas informações. Então, para ninguém ficar desesperado, mas eu não entendo nada dos korbanot, a ideia é essa mesmo. Deus ele entregou uma mitzvah que a gente não consegue entender intelectualmente. Isso é parte do teste. Se a gente só vai fazer... Tem muita gente que fala para mim, olha, Rabino, o que eu entendo intelectualmente eu cumpro, o que eu não entendo eu não faço. Então, quer dizer, esse é o teste de Hashem.
se você só vai servir ele nas coisas que você acha que é lógico, ou se você vai confiar em Deus. Se ele está te mandando, você faz, mesmo que não tenha sentido dentro do intelecto humano, a gente cumpre, isso é parte do teste de Hashem, justamente parte da Torá são hukim, são leis que a gente não entende, e esse é o teste, se a gente vai cumprir a vontade de Hashem, mesmo que intelectualmente não faça sentido. O grande problema, o ser humano acha que ele pode se igualar ao Criador do mundo no intelecto, então se eu não entendo, quer dizer que tem um erro, quer dizer, não pode ser que o teu intelecto é limitado e que Deus é infinito, quer dizer que tem alguma coisa errada e não vou fazer. Isso é uma maneira de não aceitar Deus e não receber as ordens de Hashem. Esse é o grande teste aqui dos Hukim. Errad Meir, Chacham Mekubalie, Sheivke Ladat Ktsat Roshei Dvarim Minainan. Pode ser que cabalistas, pessoas assim muito específicas, vão talvez entender um pouquinho mais, mas a grande maioria das pessoas não vai conseguir entender praticamente nada de qual é a lógica que está por trás dos korbanot. Vedai lano, para a gente é suficiente, aharei katav no mashallah b'machshevotei no minatam, al derech hapshat bekorbanot derech klal. A gente explicou nas mitzvot anteriores um pouquinho qual é a motivação, qual é a lógica. Então, quem quiser voltar lá na mitzvah 95, a gente falou bastante, principalmente na Parashá Vaikra, da motivação por trás dos korbanot. Para a gente é suficiente esse tipo de coisa para entender. O bazé anu poter atzmeino bekorban hatat vekol kayotzebo. Então, com isso, também é suficiente aqui para o korban hatat e todos os outros korbanot que vão ser repetidos aqui. Mirtov bahem shoresh keminhagei bashear que bichlal pratei a korban hem sheaklal u a korban akravat a korban o prateihem hem torat akravato keitzad. Então, todos os detalhes de como é feito e tudo que a gente falou anteriormente, as características, o lugar e onde faz a shkita, tudo isso está dentro de conceitos que não adianta a gente ficar procurando o motivo. A Torá vai trazer todos esses detalhes como uma lei, como um roc, e a gente vai cumprir a vontade de Hashem. Aqui uma grande diferença entre o Rambam e o Ramban. O Nachmanides, ele fala o seguinte, não tem sentido que tudo isso sejam novas mitzvot na conta do Ramban das mitzvot. Ele não considera todas, muitas que a gente vai considerar daqui para frente, que é o processo de oferenda, como que é feito, de acordo com o Ramban, não são mitzvot por si só. E ele fala um motivo meio óbvio, como ele estuda aqui no número de 613. Ninguém discute na Torá que temos 613 mitzvot, mas a gente já viu algumas discussões do Rambam com o Ramban, quais são as 613. Então, aqui, o Rambam considera como uma mitzvah, cada tipo de korban com seus detalhes é uma mitzvah por si só. Fora a mitzvah do comando de fazer o korban, tem também aqui um novo comando com os detalhes de como fazer o korban. O Ramban fala, óbvio que não é uma mitzvah por si só, porque já que Deus comandou a mitzvah, ele tinha que comandar como fazer. Como que eu vou saber o que é o korban hatat se não vier de novo a Parashat Tzav e me der todos os detalhes? Por isso, não são duas mitzvot, é uma única mitzvah. Lá é a mitzvah e aqui é a explicação. Então, de acordo com o Ramban, nenhuma dessas mitzvot que a gente vai ver relacionadas com os korbanot que foram explicados, para ele não está na conta das 613 mitzvot da Torá, mas de acordo com o Rambam, o Maimonides, sim aparece nas 613 mitzvot. Então ele fala o seguinte, ele conclui aqui falando o seguinte, então, se o Sefer HaChinuch, ele mesmo entende que tem uma lógica forte no que o Ramban falou, por que ele considera essa mitzvah, por exemplo, como uma das 613 mitzvot? Ele fala o seguinte, ele chega na seguinte conclusão, Im kol zeh, apesar de toda essa lógica muito forte que o Ramban ele traz, Miderech Heshbon Arambam Zichrono Libracha, Asher Mitpashet Bamitzvot Lo Nete. A gente não vai sair
do caminho do Rambam, que sim contou, que se estendeu aqui nessas mitzvot e vai considerar todas elas como mitzvot por si só, ve'adavar asher yakshe nitle akoshibanu. E o que está difícil entender, a dificuldade é no nosso intelecto, na nossa limitação, não que não, mas deve ter alguma coisa errada com o Rambam. Todas as dúvidas que a gente tem, com certeza o Rambam, ele levou em consideração e mesmo assim ele resolveu considerar a conta das mitzvot desse jeito. Com certeza ele usou o intelecto dele de uma maneira muito mais profunda que a gente. Nós não conseguimos entender, mas certamente o Rambam levou muitas coisas em consideração para contar essas aqui como mitzvot por si só. Midinei a mitzvah, ma shamru zichrono livracha, she'achataot baim michamisha minim. Ele fala que tem 5 tipos de animais que podem ser usados aqui para Korban Hatat. Ele fala que são os kvasim, izim, o bacar, os carneiros, as cabras, os bois, ben gdolim, ben ktanim, tanto se são pequenos ou se já são adultos, o ktanot ugdolot lahem, nefaresh nanam bashlamim, e todo esse conceito, o que é grande, o que é pequeno, o que ainda é um animal criança, um animal adulto, a gente vai explicar lá para frente, na mitzvah 141, no Korban Shlamim, o Bezrat Hashem. O Baim Kanken, Ben Min Zahar ou Nekevá, também pode ser tanto animais machos quanto animais fêmeas. E fora isso, Minatorim ou Min Bnei Yonah. Ou pode ser pombas, ou podem ser filhotes de pombas, que também vai mudar só qual é a idade do animal que a gente está usando como korban. O Kvar Katav no Lemala, a gente já explicou na mitzvah 124, Tzadinim Bechatat Haof, algumas leis do Korban Hatat quando envolve pássaros, Ve'eshmina Hataot Shehem Baim Alatzibur Kulam, tem alguns que são Korban Hatat para todo a comunidade, Ve'eshem Baim Al Yahid, às vezes um indivíduo, como a gente falou, o caso de alguém que fez uma melachá no Shabat, Beshogeg, ele vai trazer individualmente o seu Korban Hatat, o Mehen Minatzibur Minayahid, Shehayu Nistrafot Kulam, alguns vão ser completamente queimados, o Mehem Shayu Nechalim Kulam, outros que podem ser comidos pelos Koanim, Chutz Minai Murim Shebahem, a única coisa que nunca é comido por ninguém são as partes das entranhas do animal, as partes internas dos animais, isso mesmo os animais que são consumidos, as entranhas, as partes internas, isso é queimado no altar sempre. Então, isso é uma regra importante a gente lembrar. Todo korban, as entranhas são queimadas, independente do que é feito com o resto, com a carne do animal, se ela é consumida ou se ele é queimado, as entranhas são queimadas lá no Mizbeach, no altar. Shayun Istrafim ala Mizbeach Hitzon, lá no altar externo, tinham 2 altares, o altar externo, que é o altar de Korbanot, e o altar interno, que era o altar de Ktoret, de especiarias, era o altar de ouro. Sheinosim Bapnimi Kol Ashana, Eila Aktoret, no altar interno, era usado durante o ano só para fazer incensos. Em Yom Kippur, ele tinha alguns outros usos, mas durante o ano, o principal era só para incenso. Só para a gente terminar, o que são essas entranhas, os eimurim, do shor ou do ex, então do boi, ou aqui da cabra, a heilev shalakerev, heilev é uma gordura, são as partes de gordura que estão sobre o estômago, o bichlalo heilev shalgabei akibá, então sobre o estômago, sobre o intestino do animal, os teiaklayot, os 2 rins, isso também está dentro aqui das entranhas que são queimadas, behelev shalechem, e a gordura que está sobre eles, imahelev asher alaksalim, também com a gordura que está sobre as laterais do animal, beioter etakaved, uma protuberância que está sobre o fígado, anikra polegar, que é chamado aqui de polegar, não sei o que tem a ver
com o nosso polegar, mais uma protuberância. Talvez o nome da protuberância, o dedo polegar, ele diferente dos outros animais que não tem esse polegar para agarrar coisas, então é uma protuberância da mão do ser humano, talvez daqui que vem o nome, Benotel min akaved meat min ayoteret. Então é pego também um pouco do fígado aqui desse animal, e essas são as entranhas que elas vão ser queimadas, e quando é o carneiro, ele tem mais uma parte que é a parte do rabo, que ele tem muita gordura no rabo do carneiro, isso também era queimado junto com as entranhas, com todas as partes internas também do carneiro. Venoeget be bismanabait, isso se aplica, obviamente, para a época do Beit HaMikdash. Bezichrei keuná, os homens Koanim, ve Cohen ao ver velo hatat kamishpat, se um Cohen não fez o Korban Hatat de acordo com as suas leis, ele bitel a Sezé, ele anulou aqui como que vai ser essa mitzvah de oferecer o Korban Hatat. Então, a gente vai vendo aqui alguns detalhes interessantes, Baruch Hashem, de como eram feitos os Korbanot, e assim a gente vai dar uma passada muito rápida, ele é muito conciso, já que a gente já se estendeu um pouquinho nos Korbanot, então a gente vai ver que, de forma muito superficial, ele vai passar aqui por todos os tipos de Korbanot e trazer só as principais leis que envolvem cada um dos Korbanot. Shavua Tov!